Já pensou no que acontece quando um único anúncio político consegue, de uma só vez, redesenhar a segurança de um continente inteiro e ainda por cima causar um verdadeiro terremoto nos mercados financeiros do mundo todo? Pois é, foi exatamente isso que rolou em março de 2026, quando a França simplesmente virou o jogo da sua política nuclear. O epicentro de tudo isso foi um discurso lá em Paris, e olha, as palavras do presidente francês não eram só sobre estratégia militar, não. Elas foram o gatilho para uma reação em cadeia que bateu de forma imediata e, assim, bem brutal nas bolsas de valores do planeta inteiro. Para sermos livres, devemos ser temidos. Essa frase basicamente enterrou décadas de uma política externa que era muito baseada na diplomacia. O recado foi claríssimo. A Europa estava trocando o diálogo pela demonstração de força bruta. Era, sem dúvida, o começo de uma nova era. Uma em que a sobrevivência parecia depender diretamente do poderio militar. Ok, vamos mergulhar um pouco mais nisso. Esse anúncio não foi um ajustezinho de rota, sabe? Foi uma redefinição completa do papel da França como uma potência protetora na Europa. Mas o que isso significa na prática? E por que justo agora? Para a gente entender a jogada do Macron, a gente precisa olhar um pouquinho para trás. Essa decisão não surgiu do nada, de jeito nenhum. Na verdade, ela é a resposta a uma verdadeira tempestade perfeita de crises que já vinha se formando há anos. O primeiro raio dessa tempestade caiu em 2022, com a invasão da Ucrânia, que trouxe de volta o fantasma nuclear para a Europa. Aí, em 2024, a eleição de Trump nos Estados Unidos abalou a confiança no principal aliado militar do continente, e o golpe final veio em 2026, uma guerra com o Irã que jogou a Europa em mais uma crise de energia. O cenário estava pronto. Então, o ponto central aqui é a soma de todas essas pressões. De um lado, você tem uma Rússia disposta a redesenhar fronteiras na marra. Do outro, um aliado americano cujo apoio virou uma grande interrogação. E, para completar, uma dependência de energia que é um verdadeiro calcanhar de Aquiles. A ideia de uma defesa liderada pelos próprios europeus deixou de ser só uma ideia e virou uma urgência. Certo, já entendemos o porquê. Agora, vamos para o centro da questão. O que é exatamente essa nova política francesa que eles estão chamando de dissuasão avançada? A essência da coisa é a seguinte: a França está literalmente estendendo seu guarda-chuva nuclear. A mensagem para o resto do mundo é bem direta. Um ataque à Alemanha, ou à Polônia, é, a partir de agora, um ataque à própria França. Os interesses vitais franceses se misturam com a segurança dos seus aliados mais próximos. E essa doutrina se apoia em 3 pilares bem concretos. Primeiro, mais armas, para que a ameaça seja levada a sério. Segundo, uma presença militar visível, com caças franceses em bases na Alemanha e na Polônia. E por último, um ponto que o Macron fez questão de deixar bem claro. O controle do botão nuclear continua sendo, sem exceção, do presidente francês. Para a gente ter uma noção do tamanho da mudança, é uma virada brutal. Antes, o arsenal nuclear francês, a famosa Force de Frappe, era um seguro de vida só para a França. Agora, de repente, ele vira uma ferramenta para garantir a autonomia estratégica da Europa inteira. É uma mudança total de mentalidade, de autoproteção para proteção do bloco. É claro que uma decisão desse calibre não ia ficar só na esfera militar, né? A combinação do anúncio do Macron com a guerra no Irã foi uma onda de choque para os mercados financeiros. E foi uma onda imediata e muito, mas muito violenta. Na Europa, a reação foi bem clássica. O capital fugiu do risco em massa. Ações de bancos, de companhias aéreas, tudo despencou. Enquanto isso, o dinheiro correu para 2 setores óbvios. Energia, claro, com o preço do petróleo subindo, e defesa, com a perspectiva de um rearmamento gigante no continente. E do outro lado do Atlântico, o impacto foi igualmente pesado. O Dow Jones caiu mais de 1.100 pontos em um único dia. Isso mostra como o medo de um conflito maior e da inflação se espalhou pelo mundo em questão de horas. E se alguém ainda tinha alguma dúvida do pânico generalizado, é só olhar para o VIX, o famoso índice do medo. Ele disparou 22%. E isso não é só a bolsa caindo, tá? Isso significa que o mercado está desesperado, comprando seguros contra quedas ainda maiores. É a prova definitiva de que a ansiedade tomou conta de tudo. Mas e aqui a história fica bem interessante. No meio desse caos todo, nem todo mundo se deu mal. Enquanto a Europa e os Estados Unidos tremiam na base, uma outra parte do mundo não só aguentou firme, como se consolidou como a grande beneficiada desse novo cenário. A diferença de performance é gritante. Olha só,
Nos 12 meses antes da crise, os mercados da América Latina já tinham subido quase 47%, bem mais que os Estados Unidos e a Europa. A crise de março só acelerou essa tendência. E por que essa diferença toda? Bem, no mundo que está se quebrando em blocos, a América Latina de repente passou a ser vista como uma alternativa estratégica, uma fonte confiável de energia, de minerais, de alimentos e que, ainda por cima, está longe das zonas de conflito. Soma isso à explosão do nearshoring, que é a tendência das empresas de trazerem sua produção para perto e pronto, um banho de investimento industrial na região. Então, resumindo, o que aconteceu em março não criou essas tendências do zero, mas funcionou como um baita acelerador. E tudo isso nos leva à grande questão, não é mesmo? A decisão do Macron não inventou essa nova realidade, mas ela acelerou tudo de uma forma dramática. Foi a faísca que iluminou essa transição de um mundo que era globalizado para um mundo dividido em blocos estratégicos, onde o capital agora procura novos portos seguros. No fim das contas, a grande pergunta que fica no ar é essa. Essa aposta ousada do Macron é o caminho certo para garantir a autonomia da Europa ou é a porta de entrada para uma nova e perigosíssima era de instabilidade nuclear? A resposta para essa pergunta vai moldar o futuro da segurança global pelas próximas décadas.